O planeta Terra é um lugar repleto de mistérios e segredos que datam de séculos, e em alguns casos milênios. Desde que a arqueologia entrou em cena, ainda durante o Iluminismo no século XVII, a humanidade não só vem buscando conhecer, como tem descoberto detalhes intrigantes de seus ancestrais e de sua história. No entanto, com os aparatos tecnológicos que foram surgindo, especialmente de meados do século XX para cá, ainda há muitos segredos e mistérios a serem revelados, que até os próprios historiadores desconhecem. Um destes mistérios está localizado no Laos, Vietnã, e é conhecido por Planície dos Jarros. O local é um verdadeiro cemitério a céu aberto, onde estão posicionados diversos jarros funerários, dentro dos quais foram encontrados corpos sepultados entre os séculos 9 e 13 depois de Cristo, de acordo com a datação por radiocarbono. 65% dos corpos eram de crianças, segundo apontaram os testes. Os jarros, por sua vez, são muito mais antigos. Segundo as datações por luminescência óptica, os jarros podem ter sido produzidos entre os anos de 1240 e 660 a.C. Além disso, foram também encontrados vários outros artefatos na mesma área, os quais foram datados como sendo de 7.550 a.C. a 1214 da Era Cristã. A primeira vez que o sítio foi explorado foi em 1935, pela arqueóloga francesa Madeleine Colandi, quando foram encontrados e catalogados ossos humanos, vasos de cerâmica, contas de pedra, joias de bronze, entre diversos outros. Sobre a origem e a história dos povos do local, bem como dos artefatos, pouco se sabe. Até mesmo porque são de eras diferentes e até o momento não conseguiram relacionar achados de determinada época com outros. A região, no entanto, tem limitações sérias, devido à suspeita de haver até hoje algumas minas terrestres espalhadas apenas esperando que alguém pise nelas. Herança da Guerra do Vietnã. A pequena cidade de Phelon, no estado de Nevada, Estados Unidos, ganhou os noticiários com sua famosa Múmia da Caverna dos Espíritos, em 1940, quando ela foi encontrada durante escavações no local. O esqueleto que foi encontrado pelo casal de arqueólogos Sidney e Georgia Huller era de um homem adulto com cerca de 40 anos na época de sua morte. Sua origem tornou-se um enigma até os anos 90. Ele estava envolto em um cobertor de pele de coelho e esteiras de junco e usava mocassins. Próximo ao seu corpo havia os restos cremados de 3 outros indivíduos. Os Hullers concluíram que os restos mortais tinham entre 1.500 a 2.000 anos. Mas uma nova datação por radiocarbono feita em 1990 determinou que eles eram muito mais velhos, o que chamou a atenção dos cientistas e da tribo Phelon Paiute Shoshone. A tribo considera a Spirit Cave como parte de sua terra natal ancestral e queria os restos mortais e artefatos. Devido à história dos Estados Unidos, a questão da ancestralidade é levada bastante a sério. Tanto é que, quando há uma descoberta dessa importância, os restos mortais não são liberados, nem mesmo para visitação em museus, enquanto não se souber ao menos a origem daquele corpo. Se for constatado que o morto era um dos ancestrais de alguma tribo, por exemplo, ele é entregue ao seu povo para que passe por um novo ritual funerário. Por causa da nova datação, estimada em 10.000 anos, os restos mortais da múmia foram armazenados fora de vista em um museu de Nevada e colocados fora do alcance da maioria das pesquisas, exceto para os esforços para determinar sua ancestralidade. Em 2014, os antropólogos americanos Douglas Ousley e Richard Giants publicaram um trabalho no qual observaram que o crânio da múmia tinha um formato diferente dos nativos americanos contemporâneos da região. Em 2015, um novo trabalho feito pela equipe do geneticista Ask Willerslev concluiu que os restos mortais da Caverna dos Espíritos só podem ser de antigos povos indígenas das Américas do Norte ou do Sul. De acordo com a revista Nature, após os geneticistas fazerem o sequenciamento de DNA, o Escritório de Gerenciamento de Terras, ou BLM, uma das instituições encarregadas de destinar restos mortais antigos, decidiu repatriar os achados, o que contrariou alguns arqueólogos, como Richard Giants, que disse ser um dia triste para a ciência, pois estavam perdendo muitas informações sobre a ocupação humana nas Américas. Agora vamos dar uma chegadinha ali na China. Durante muitos anos, ninguém suspeitava que os antigos povos chineses
pudessem ter alguma ligação com os romanos ou outros povos europeus. Até que em 1988 foram encontradas 113 múmias de aparência caucasiana devidamente sepultadas em um cemitério, localizado na bacia do Tarim, onde hoje é o deserto de Taklamakan, no oeste da China. Segundo as datações, os cadáveres foram enterrados há cerca de 4.000 anos. Mas o mais surpreendente e misterioso foi mesmo suas aparências e suas vestimentas. Mesmo após 4 milênios, os corpos estavam bem conservados e suas roupas, intensamente coloridas e ricamente adornadas, apresentavam um alto nível de preservação. Só que a pergunta misteriosa que surgiu foi: de onde veio aquele povo, que nada tinha a ver com os ancestrais dos chineses? Os restos localizados possuem corpos alongados, narizes compridos e olhos fundos. Muitos ainda apresentam cabelos em tons de ruivo, de modo que não são nem um pouco semelhantes aos chineses conhecidos atualmente. As vestimentas remetem ao estilo de confecção utilizado na Europa durante o período neolítico. É difícil saber o porquê de os corpos e as vestes estarem tão bem preservados, uma vez que a região é bastante árida e, como se sabe, a falta de umidade faz acelerar o processo de decomposição, além de tornar os tecidos quebradiços e reduzidos a migalhas, quando manipulados depois de tanto tempo enterrado. O historiador norte-americano Victor Mair não acreditava que aquela civilização da Era do Bronze tenha surgido especificamente naquela região. Ele acrescentou que seus primeiros membros devem ter vindo das regiões mais remotas da Eurásia, chegando lá em seus cavalos e se instalando. Há 4.000 anos, segundo os estudiosos, aquela região já apresentava aridez, não tão séria quanto hoje, mas também continha cursos d'água, árvores e favorecia o plantio e criação de animais. Uma segunda linha de pensamento, de acordo com uma equipe de historiadores de diferentes países, conclui que se tratava de membros da cultura Xiaorri, formada por uma população autóctone, ou seja, nativa daquela região e que procurou não se misturar com outros povos. O mistério, contudo, continua acerca dessa origem e não será resolvido enquanto não se conseguir montar uma linhagem por meio de sequenciamento de DNA, asseguram alguns historiadores. Falando na Europa, vamos aproveitar e dar um pulo na Inglaterra, no condado de Wiltshire. Então, é lá que se encontra um dos mais misteriosos e bonitos monumentos do mundo antigo, Stonehenge. Trata-se de uma estrutura bem composta, formada por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura, sendo que as maiores chegam a pesar quase 20 toneladas cada uma. Mas quem construiu essa estrutura? Para que finalidade e como transportaram aqueles blocos gigantescos, uma vez que não havia nada próximo que facilitasse sua relocação? Pois é, aí é que mora o mistério. O que não faltam são achismos e teorias das mais diversas para tentar explicar sua função e origem. De acordo com as datações, o monumento existe há cerca de 4.000 anos. E segundo uma linha investigativa, pode ter servido de calendário solar para a civilização que habitava a região na época. A conclusão foi do professor Timothy Darvell, da Universidade de Bournemouth, que ainda disse que as pedras representavam os meses, cada um dividido em 3 semanas de 10 dias e até os anos bissextos. Uma das prováveis origens das pedras, de acordo com os estudos feitos pela Universidade de College de Londres, seria um lugar a cerca de 250 quilômetros dali, no país de Gales. De acordo com as pesquisas, pelo menos as pedras menores, chamadas Blue Stones, colocadas no centro do círculo, parecem ter sido usadas 400 anos antes de Stonehenge, para compor um outro monumento, chamado Waun Maun. Quanto ao tipo de pedra da parte externa do círculo, que são as maiores, podem ter sido retiradas de Westwood, a 24 quilômetros de distância. Quanto à forma com que as pedras foram levadas até onde estão, realmente é um dos maiores mistérios que Stonehenge guarda. As primeiras teorias é que elas tinham sido levadas por algum transporte aquático. E mais recentemente, um novo estudo sugere que elas tenham sido arrastadas por terra. Essa mesma pesquisa ainda sugere que as pedras tenham vindo de uma pedreira nas colinas de Preseli, onde é o atual Parque Nacional de Pembrokeshire, no país de Gales. Segundo o chefe da equipe, o professor Mike Pearson, os blocos teriam sido transportados por meio de trenós de madeira arrastados provavelmente por homens
ou animais de grande porte. De qualquer forma, o maior mistério inglês ainda continua na incógnita, assim como muitos outros achados arqueológicos, que não deixaram muitas pistas para o presente. Não se sabe com certeza como e por quem foi construído, mas suas características ritualísticas se mantêm fortes até os dias de hoje. Forte abraço!